Flamengo vai pegar um Santos com o Neymar. Vai ser igual no primeiro turno, ô Vene Casagrande? Bom, a torcida do Flamengo espera que não, né? Porque no primeiro turno só faltou os jogadores e o próprio técnico Felipe Luiz estender um tapete vermelho para o Neymar. Eu acho que eles não entenderam que aquilo ali era uma partida oficial, uma partida importante. Não era um amistoso para celebrar algo para o Neymar, porque eles trataram desse jeito. Inclusive o próprio Wallace na ocasião, enfim. Mas aí é um outro debate, eu espero que a atitude seja diferente, porque o Flamengo, a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, pensando em título, está extremamente complicada. Eu sei que ainda falta muita coisa, eu sei que ainda tem 7 jogos a disputar, 21 pontos. Só que a gente analisou a tabela ali, o Palmeiras, na teoria, está 3 pontos à frente. Mas na prática o Flamengo precisa tirar 4 pontos do Palmeiras, porque o critério de desempate é o número de vitórias. E o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. Ele precisa de 2 rodadas para tirar o Palmeiras da briga. Então assim, o ponto é óbvio que em determinado momento o Palmeiras vai perder pontos nesses jogos. Mas o Flamengo também vai perder, porque olha o Flamengo, os moles que o Flamengo dá no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não dá. E o Flamengo dá mole seguido dentro de um jogo, como foi contra o São Paulo. Você entrega um gol aos 3 minutos, depois o Gonzalo Plata faz o que faz. Então assim, a vida do Flamengo está muito difícil, muito complicada. Eu acho quase impossível o Flamengo tirar esses 4 pontos do Palmeiras. Mas no futebol a gente sabe que pode acontecer de tudo e esse é o grande charme no futebol. Ele tá pessimista ultimamente, né, Pedro? A coisa ficou feia. Esse jogo aí, como eu comentei aqui, saiu agora cedo, né? O Neymar relacionado para esse jogo. E o Neymar sendo preparado para essa reta aí do Brasileirão. O jogo contra o Palmeiras foi no Allianz Parque. Aí tem aquela questão da gramado sintético, ele foi todo vetado mundo sabe. pelo departamento médico. E todo mundo sabe que ele mesmo não gosta de jogar, como o Soares também não gostava quando jogava aqui no Brasil. Ele criticou publicamente. Ele fez aquele movimento no início do ano, lembra? Quando jogou na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, ele criticou publicamente. Ele não gosta de jogar no sintético, então ele vai voltar depois de ficar um tempo parado aí, uma sequência de jogos parados, contra o Flamengo no Maracanã. Você falou muito aqui no primeiro turno, esse jogo domingo, tá, gente? Você falou muito aqui no primeiro turno que foi um absurdo o que aconteceu na Vila Belmiro. Todo mundo está estendendo um tapete vermelho pro Neymar, ô Pedrosa. Não, eu, como torcedor do Flamengo, eu ficaria revoltado. Porque, assim, você olha a forma como o Fluminense encarou o Neymar com o Santos aqui no Maracanã. Não, cita o nome, Samuel Xavier. Samuel Xavier. Não só encarou o Neymar, como também fez o gol da vitória. Viu o que o Vasco fez com o Santos lá no Morumbi. Um massacre total. Aí o Flamengo, com a seleção que tem, abre as pernas pro Neymar, porque foi isso que aconteceu. Ninguém queria encostar muito no Neymar, o Neymar toda hora ficava de conversinha com o Felipe Luiz, aí o Wallace parecia que tava vendo ali, e tava vendo o ídolo dele, mas, amigo, ali, meu camarada, vestindo as cores do Flamengo e defendendo o Flamengo. Tem esse negócio de Neymar, olho por olho e deixa pra conversar depois. Outro dia, não sei se tu viu o jogo do Fortaleza, o cara desceu o cacete no Neymar. No final do jogo, postou uma foto. Lógico. Gente, é isso. É isso. Realizando um sonho. E depois desceu o cacete no Neymar o jogo inteiro. Tem uma história curiosa. Lembra do Vinícius Souza, volante? Na época de Flamengo, ele foi treinar na seleção brasileira. Sim. Ele, desceu a lenha no Neymar. E ele conta isso. Ele, meu Deus, como que eu vou pedir agora uma foto com o Neymar depois de ter batido nele o tempo todo? Acostumados. E ele pediu. E é assim que se faz. Jogador de futebol ninguém tá faz falando isso, aqui que tem que bater no Neymar. Mas marcar o Neymar é muito difícil. É muito complicado. E eu já falei isso aqui algumas vezes no programa. Falta é artifício. A partir do momento que você tem um grande craque que pode desequilibrar o jogo a qualquer momento, fazer falta faz parte do jogo, tá? Então o Flamengo tem que ter uma postura, acho que coletivamente, o Flamengo é 10 vezes melhor do que o Santos, não tem nem comparação. Mas o jogador desse calibre, você tem que ter muita atenção. Senão ele faz o que ele fez na Vila Belmiro, decide a partida. Então o Flamengo tem que jogar com seriedade, porque, desculpa, na Vila Belmiro isso não aconteceu. Vene Casagrande, quem vai fazer mais falta? Quem tá fazendo, Jorginho ou Pedro? O Plata expulso não joga, né? É, uma boa notícia isso, né? Que isso, porque é certeza que o Flamengo vai ter 11 contra 11. Senão a gente teria uma expulsão. Não, brincadeiras à parte. Tem gente que aprende na primeira, tem gente que aprende na segunda. Eu pensei a mesma E tem gente que nunca aprende. Não aprende, não tem jeito. Quem tá fazendo? Quem tá fazendo mais falta? É uma boa pergunta isso, porque eu, assim... Além do Barbosa. Se eu não fosse analisar o contexto do Flamengo atualmente, eu responderia de lata, assim, na lata, Pedro, porque é o cara que faz gol.
Mas a forma como o Flamengo joga, eu acho que atualmente o Jorginho está fazendo mais falta ao Flamengo. Por tudo que ele proporciona ao meio de campo do Flamengo. E a gente sempre fala aqui que volante hoje é o jogador mais importante numa equipe de futebol. E ele é um cara que tem transição rápida, ele é um cara que, enfim, condiciona os demais atletas, sabe organizar o meio de campo do Flamengo. Ele ao lado do Pulgar, os dois crescem muito de produção. Então se eu tivesse que eleger quem está fazendo mais falta nesse momento ao time do Flamengo na prática, para mim é o Jorginho. E você, Pedrosa? Pô, é difícil essa, cara. É difícil. Eu vou ficar com o Pedro. Por quê? Na posição do Jorginho, você tem jogadores de muita qualidade. Saúl, De La Cruz, Pulgar. Vou ficar esses três aqui que pra mim são do nível aceitável para ser titular do Flamengo. Na posição de ataque, o Plata teve as expulsões que a gente comentou aqui. Acho ele um baita jogador. O Plata não é jogador ruim por causa disso, pelo contrário. Mas você não tem um centroavante à altura para ser reserva do Pedro. O Bruno Henrique entrou contra o Sport, fez 2 gols, mas ele também perdeu um gol claro e talvez se não fosse o Sport ele teria tido mais uma atuação ruim novamente. Então assim, eu não vejo ninguém no setor ofensivo à altura do Pedro. Na posição de volante, eu acho que não à altura do Jorginho, mas mais próximo do nível do Jorginho. Então eu acho que o Pedro faz mais falta. Eu concordo Eu posso com o tentar te Pedrosa. convencer? Quando o Pedro ficou ausente na equipe do Flamengo, o Flamengo até soube lidar com a situação. Quando o Jorginho ficou ausente, foi quando o Flamengo caiu muito de produção. Mas você não acha que, por exemplo... acho que o Pedro volta no momento em que o Flamengo começa a botar o bico um pouquinho pra baixo e aí ele vai com a efetividade dele e transforma, às vezes, um jogo que não estava nem tão qualificado num placar positivo. Quais jogos o Flamengo Antes de mais fez? nada, os dois estão fazendo muita falta, tá? Claro. Isso precisa isso aí ficar claro, tá? Não é que um não faz falta e o outro faz falta. O Jorginho ficou fora contra o São Paulo. Foi antes da data FIFA, quando ele perdeu 4, 5 jogos seguidos. Foi quando o Flamengo caiu de produção. Eu acho que assim, por exemplo, se você for pegar o jogo contra o São Paulo, nenhum dos dois fez falta. Mas quem fez a besteira foi o Plata. Sim, isso aí eu concordo. Entendeu? E o Bruno Henrique? Jogo contra o Santos pode marcar despedida de 2025 do atacante do Flamengo Pleno. Vai julgar na segunda-feira os recursos da Procuradoria e da defesa do atacante, que foi condenado a 12 jogos de suspensão e atua por efeito suspensivo. Após cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo na última rodada, contra o São Paulo, Bruno Henrique volta a ficar à disposição de Felipe Luiz para o jogo do Flamengo contra o Santos, neste domingo, no Maracanã. A partida, no entanto, pode marcar a despedida precoce da temporada para o atacante, que será julgado na segunda-feira. Há 2 meses, Bruno Henrique foi condenado pelo STJD por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. Ele pegou 12 jogos de suspensão. Desde então, o atacante atua por causa de um efeito suspensivo concedido pela Justiça Desportiva. A Procuradoria do Tribunal entrou com recurso para aumentar a pena do jogador, que também recorreu da decisão em primeira instância que o suspendeu por 12 partidas. Desta forma, caso Bruno Henrique seja punido, com aumento ou não de punição, o atacante ficará fora do restante da temporada. Faltam 8 jogos para o fim da temporada do Flamengo. O número pode ser um pouco maior, caso o rubro-negro seja campeão da Libertadores e dispute o Intercontinental em dezembro. Bruno Henrique, que há meses lida com os efeitos da acusação e do julgamento, deve ser titular contra o Santos e atuar como 9 mais uma vez. Isso porque o treinador não pode contar com Pedro, lesão no antebraço, e Plata, que foi expulso no último jogo. Neste ano, o camisa 27 disputou 51 jogos, sendo 31 como titular. Ele marcou 11 gols e deu 2 assistências. Bruno Henrique é o jogador com mais títulos na história do Flamengo, ao lado de Arrascaeta. A dupla conquistou 15 troféus.